Eu nasci em São Paulo, na Zona Norte. Meus avós eram portugueses, eles distribuíam leite na região aqui do Pari, bem na Zona Norte de São Paulo, com carroças ainda, há muitos anos atrás isso. Eram imigrantes portugueses, de Trás-os-Montes. E eles tiveram 3 filhos, 2 homens e uma mulher, e a minha mãe foi a mulher desses filhos. E o meu pai, Gambini, era neto de italiano, não conheceu o pai dele, e conheceu apenas o padrasto. E meu pai teve que batalhar mais na vida, não tinha uma vida tão mais tranquila como a minha mãe. E ele teve que se virar e chegou a ser um comprador de uma empresa alemã durante quase 25 anos na vida dele, se aposentou nessa empresa. E eles tiveram o Mauro e tiveram a minha irmã. Primeiro eu, depois a minha irmã. E vocês estão vendo imagens aí, né? E isso é legal, porque vocês vão conhecer um pouquinho, porque às vezes a gente tem essa distância das imagens, da câmera, e vocês não têm ideia de como é a vida da gente. E eu vou tentar resumir o máximo possível, porque realmente é uma história legal. Bom, eu nasci também em São Paulo, como eu disse, e aí, a partir daí, eu comecei a conhecer o mundo, né? Fui estudar no colégio de padres, e aos 13 anos de idade eu comecei a jogar bola, chutar bola na parede. A gente, no intervalo, a gente pegava tampinha e ficava jogando na quadra da escola com tampinha, porque não podia pegar a bola. Então a gente pegava uma tampinha de Coca-Cola, daquelas na época de latinha, né? Não a tampinha de latinha. E a gente ficava jogando bola ali na hora do intervalo, e eu sempre gostei muito de futebol. E um dia eu estava jogando bola, uma tarde, eu tinha estudado de manhã, depois fiquei no colégio e fiquei chutando a bola na parede. Chutando com força, fazendo barulho, chutando, até que apareceu um cara, veio conversar comigo, perguntou se eu não queria jogar no time da Congregação Mariana do Pari, que era um time de Cruzada Eucarística do Pari, que era um time de uma paróquia, de uma igreja, se eu não queria jogar. E eu falei, eu vou, né? Eu não tenho experiência nenhuma, eu era um menino novo, tinha 12, 13 anos. E aí foi a primeira vez que eu comecei a entender o que era o trabalho em equipe. De ter que estar todo mundo junto lá, durante o jogo um tinha que ajudar o outro, tinha que seguir as ordens do meu técnico, tudo que o técnico pedia a gente tinha que fazer. E eu comecei a aprender a importância, né, de você ser um liderado em alguns momentos da vida. Naquele momento eu estava sendo liderado e fiquei muito feliz ali, tive grandes experiências, fiz um gol contra o São Paulo, que era um time muito maior que o nosso, meu time era um time pequeno. E no Campeonato Paulista fiz um gol contra o São Paulo, aquilo ficou histórico na minha vida, e embora eu seja São Paulino. Mas enfim, a minha vida foi sempre muito bacana. Mas aí já aconteceu a primeira resiliência, porque um dia o padre chegou para nós, a gente estava treinando, e ele falou que ia acabar com o esporte na igreja, e não ia ter mais, acabou, e tinha que parar de ir na nossa sede, porque não ia ter mais esporte. Isso foi um balde d'água em todos nós na época. Todos nós ficamos muito sentidos, Nossa, foi uma coisa assim muito ruim na época. E eu não entendia por que, se as coisas estavam indo bem, por que tinha que terminar aquilo. Mas meu pai era um cara incrível, e meu pai tinha uns amigos na Portuguesa. E aí ele levou a gente para a Portuguesa. A Portuguesa não tinha futebol de salão. Nós fomos jogar futebol de salão pela Portuguesa. E aí eu conheci o lado mais profissional, comecei a me tornar mais profissional, tínhamos preparador físico, a gente se alimentava, tinha transporte, era muito mais profissional do que na época da cruzada. E aí eu comecei realmente a entender que aquilo era o meu caminho. Mas acontece que, infelizmente, aos meus 15 anos de idade, 15 para 16, eu comecei a me destacar. Infelizmente não, foi muito bom. Eu comecei a me destacar, porque eu chutava muito forte a bola. E ninguém queria ficar na barreira quando eu chutava, porque eu derrubava mesmo, eu dava um nocaute, chutava muito forte. Meu treinador na cruzada fazia muito treino comigo para chutar. E um dia, assim, do nada, eu fui fazer um exame na Portuguesa, fui chamado para jogar no profissional, na época, para subir, para treinar no futebol de campo. E no exame que eu fiz, apareceu um cisto de Baker. Vocês estão vendo a imagem aí.
atrás da minha rótula do pé direito, da perna direita. E eu tomei um susto, né? Falei, pô, não é possível, eu não tenho nada, eu não sinto nada. E aí o médico disse que eu teria que fazer a cirurgia. E a cirurgia seria rápida, de meia hora. Mas eu ouvia, né? Eu tenho uma coisa que fica muito na minha cabeça assim, uma conversa que o meu pai estava tendo com a minha mãe e eles não sabiam que eu estava ouvindo. E eles tinham uma preocupação que aquela bola que eu tinha pequena atrás da rótula pudesse ser um câncer, um tumor. E quando eu ouvi aquilo, eu entrei em desespero. Eu nunca contei para meus pais isso. E falei, não é possível. Agora, depois da cruzada, eu vou agora. Entrei na Portuguesa, minha chance de jogar profissional, que eu já estava com 5 anos de esporte, eu vou ter que parar por causa de uma cirurgia, e ainda pode ser uma cirurgia muito ruim. Bom, aí o que aconteceu foi que eu fui para a sala de operação, não teve jeito, né? Não fui pela Portuguesa, fui fazer uma cirurgia por mim mesmo, lá no hospital. Meu pai pagou na época, ou eu tinha plano de saúde, não lembro. E nesse dia, exatamente nesse dia da cirurgia, eu fiquei quase 3 horas na sala de cirurgia. E naquela época, né, não tinha muito conhecimento de... Boa tarde, pode pegar? Pode. Obrigado. Naquela época não tinha muito conhecimento de cirúrgico, né, sobre coisas mais importantes, coisas mais... cirurgias técnica mais... Já tenho, querido. E aí quando acabou a cirurgia, que eu saí, eu fiquei com a minha perna totalmente direita engessada. Mas era totalmente mesmo. Quando eu falo totalmente, era da minha canela lá embaixo até a minha coxa aqui em cima, com gesso. E eu achava na minha mente que aquela cirurgia, eles estavam escondendo alguma coisa de mim, que eu tinha alguma coisa muito mais séria. E eu fiquei 3 meses na época engessado. E quando eu fui tirar o gesso, eu fui no médico, o médico passou lá uma serrinha, tirou o gesso, e ele falou assim, tipo, olha, os pontos dele não estão cicatrizados ainda, mas já estão 3 meses aqui, a gente vai ter que tirar esses pontos, não vai ter jeito. E ele fez aquilo a sangue frio na época, né? Ele puxava o ponto assim e tirava, porque ele ainda estava dentro da carne, não estava totalmente, o nozinho lá do ponto não estava totalmente já pronto para cair, né, na cirurgia. Já tinha feito a cicatrização, mas no caso não tinha. Então eu sofri muito. Aquele dia foram 29 pontos na perna. Então você imagina o que eu sofri. Aí eu fiquei mais um mês, ele pediu para ficar mais um mês. E era o 4º mês. E eu me sentia muito triste, porque eu via meus amigos todos treinando, os jogos acontecendo, alguns amigos meus tendo propostas para jogar futebol. E eu não tinha, estava em casa com a perna engessada. Isso foi no mês de novembro para dezembro. E aí eu fui fazer uma viagem com os meus amigos, e meus amigos me levaram para a praia, para o meu apartamento que eu tinha na praia, engessado. E eu estava sentado na areia, meus amigos tinham ido para o mar, e ali foi a minha primeira, talvez, o primeiro contato com a coragem, com saber que a gente pode às vezes transgredir regras, óbvio que com segurança, né? E eu me deu 5 minutos, e eu comecei a cutucar aquele gesso, e eu tirei o gesso inteirinho na praia, aquela perna de gesso enorme que eu tirei, e eu fui pro mar. Eu não quis saber, eu fui pro mar. Meus amigos falaram para mim, você tá louco? E a minha perna, gente, estava assim. Uma perna era assim e a outra perna era assim. Estava atrofiada. Então eu andava muito lentamente, mas eu pensava assim, caminhando pro mar, eu vou vencer isso. Isso não vai me abalar. Eu não tenho nada na perna, eu vou estar bem. Eu tenho certeza que eu vou estar bem. E aí eu fui pro mar e não quis saber. E essa foi uma das primeiras histórias que marcou muito a minha vida. E nessa história eu tirei uma lição, que a gente tem que ter paciência às vezes, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente pensa, porque às vezes uma inverdade pode se tornar um trauma, um medo, algo muito ruim para a vida da gente. E aí eu segui minha vida, né? Aí comecei aos 14 anos de idade, não conseguia mais jogar bola, né? Eu fiquei um pouco traumatizado de futebol. A minha chance depois não deu certo, mudou o treinador da Portuguesa na época, e naquela época jogador bichado não tinha muita chance, né? Acho que até hoje é assim.
E aí eu comecei a voltar para aquilo que eu gostava muito de fazer, que era a música. E eu fui trabalhar com música. Eu fui trabalhar com um trabalho em casa de música. Eu ensinava as pessoas que iam em casa a tocar violão e a cantar. Porque eu gostava muito, desde os meus 3 anos de idade, eu gostava muito de violão e música. Tinha sido autodidata com violão. E eu comecei a ensinar pessoas e comecei a ganhar dinheiro com isso. Comecei a ganhar meus primeiros dinheiros, meu dinheirinho contado com música, dando aula de canto e também de violão. E aí eu comecei a ter novos amigos. Comecei a caminhar para o lado da música, comecei a caminhar para o lado de banda. E aí nós tivemos uma banda que se chamava Moto Drive, isso há muitos anos atrás. E a gente participou de festivais do Objetivo, participamos de festivais da Rede Record. E fomos seguindo a vida com música, que estava indo muito bem. Até que em 1985 nós fomos chamados para participar de um CD chamado Rock in Brasil, que vocês estão vendo também a capa aí. E nesse CD Rock in Brasil a gente participou como grupo Sinopse, que era uma banda. E lá tinha o Lobão, Erva Doce, João Penca, vários artistas. Foi quando começou a lançar o RPM, o Paulo Ricardo, do RPM. E eu fiquei muito feliz, porque a gente gravou aquele disco, fizemos programas de televisão, conseguimos fazer alguns shows. Então a carreira musical estava indo muito bem, estava indo muito legal. Até que de repente deu uma parada, coisa normal da vida, né? Deu uma paradinha. E quando deu essa paradinha, eu comecei a me interessar por teclado, por piano. E comecei os primeiros acordes, entender como é que era, a matemática da música ali do teclado, como funcionava. E foi muito bacana também, foi uma época muito legal, porque a música, ela proporciona na gente um estado hipnótico. E é um estado hipnótico bom, onde você realmente se sente bem. Quando você ouve uma música, ela pode tirar você do teu corpo e te levar para o teu espírito. A música tem esse poder. E a tecnologia na época já estava com teclados sensacionais, coisas muito legais. E aí eu comecei a compor. Eu falei, não, eu vou começar a fazer música agora. Já que eu tenho uma banda, né? E ainda comecei a fazer música na minha segunda banda, que foi o Sinopse, com o Giba. E aí foi uma época muito legal também, que era rock progressivo, era bacana, mas a gente só ensaiava, não saía do ensaio. Ensaiava, e não andava, a gente ficava só ali nos ensaios. Mas era muito legal. O Giba, o Stefano e o Lázaro, né, o Alex, a gente tinha na época do New Age, foi uma época muito boa, muito legal. Mas eu comecei a pegar amor ali por compor. E aí eu comecei, na sequência, a composição, levar realmente a música a sério. Perceber que naquela época tinham artistas que conseguiam gravar música de compositores que não eram famosos, e esse compositor ganhava uma fortuna, tipo assim, hoje 500 mil, 1 milhão, com uma música só. E aí isso eu falei, nossa, se eu fizer uma música para algum artista famoso, eu vou ficar muito feliz, vou ganhar dinheiro e ainda vou ter a honra do cantor gravar a minha música. E aí eu comecei a compor, até que um dia eu caí na RCA Victor, numa sala, onde tinham compositores já profissionais que trabalhavam ali. E tinha um amigo, um rapaz, um italianão, chamado César Rossini, que ele era um doce. O que ele tinha de italiano, cavalão, grandão, ele tinha de coração grande. O César faleceu já, inclusive, foi meu sócio no estúdio. O César era um cara assim extremamente romântico, emotivo, e ali eu aprendi muita coisa dessa música popular, de qualidade, né? A parte harmônica com ele, e ele me chamava para cantar com ele. Então eu gostava demais, porque eu falava assim, nossa, é tudo que eu quero, tá aqui cantando músicas inéditas com os profissionais. Bom, até que quando foi... Oi, tudo bom? Bom dia. Qual lavagem? Simples. Simples? É. Só um minutinho que eu vou pegar seu troco. Tá bom. E aí eu recebi uma proposta da 3M, de uma gravadora. Era uma proposta bem decorosa e eu não aceitei. Aquilo me frustrou bastante, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas me frustrou muito a forma como eu fui assediado ali para gravar o disco. E aí eu não quis, tive uma grande decepção. Mas na sequência, eu resolvi começar a gravar músicas e registrar essas músicas, colocá-las na fita cassete, na época era fita cassete.
E aconteceu uma coisa muito legal, porque nessa época que eu comecei a fazer isso, eu conheci um outro cara que era de uma banda famosa, Tutti Frutti, aquela banda da Rita Lee, o Renato Figueiredo. E o Renato curtiu minha voz, achava minha voz legal, tal. E ele falava: pô, vem aqui no estúdio, às vezes tem coro para fazer, vem fazer coro aqui. Eu falei: ah, legal, quem sabe eu vou assim e tal. Oi, querida, obrigado. Vou deixar essa pra você daqui. Não é 11,90? Isso. Ah, tem dois aqui. Obrigado, viu? Imagina, eu vou deixar esse papel e daqui a pouco eu pego, tá? Qual? Esse daqui, ó. Ah, você vai pegar esse papel? Isso. Tá bom. Obrigada, tá? Nada. E aí um dia ele falou assim: vem aqui gravar que o Tutti Frutti vai estar aqui. Eu falei: pô, eu vou, com o maior prazer, claro que eu vou. E era uma honra ver aqueles caras tocarem, porque eu era fã da Rita Lee, eu tinha os discos da Rita Lee. A Rita não estava lá, mas a banda estava gravando lá. E aí eu cheguei num dos caras da banda que estava tocando, e eu tinha sido mandado embora de uma empresa que eu trabalhava, que era a 51, a Cachaça 51. E eu tinha um dinheirinho, eu tinha lá uns $1.500, mais ou menos, transportando para o dólar, do que eu tinha ganho de rescisão de contrato da 51. E aí eu tava com aquele dinheiro no bolso e eu fui objetivo para chegar nos caras dessa banda que tava tocando lá, no caso do Tutti Frutti, e falar para eles assim: ó, eu quero que vocês façam um arranjo para uma música minha, eu quero gravar profissionalmente uma música. E eu tenho $1.500. E aí o cara falou assim para mim, não vou dizer quem foi, porque não foi muito educado comigo, mas ele falou assim para mim: cara, com essa grana aí não dá pra gente fazer nada para você. E eu tomei sabe quando você toma um banho de água fria? Eu falei: nossa, cara, mas não dá, desculpa, a gente tá com a vida muito ocupada, muito corrida, não dá. Eu falei: não, tá bom. Aí eu saí de lá meio frustrado, né? Como eu sou muito emocional, saí de lá muito frustrado. E eu falei assim: eu não quero depender de ninguém na vida. Aí tá a segunda lição desse vídeo. Eu sempre ouvi falar, né? Isso eu pensando na época. Eu sempre ouvi falar que a gente pode aprender a tocar piano, tocar violão, fazer as coisas que a gente quer, basta a gente ter força de vontade. E aí eu peguei, do nada, e fui na Teodoro Sampaio, que é uma loja de instrumentos musicais. E eu tinha 1.500 dólares. Chegou numa loja de instrumento, eu vi dentro da loja um teclado que fazia tudo, fazia arranjo, tinha som de violão, piano, guitarra, violinos, cordas, bateria. Ele era um estúdio num teclado. E o vendedor começou a me apresentar aquilo, a minha mente começou a viajar. Eu falei: é isso que eu preciso. Quando eu perguntei o preço para ele falou $3.000. E eu só tinha 1.500. Aí eu falei assim: eu quero teclado, como é que eu posso pagar? Desculpe. Ele falou para mim assim: ó, você pode pagar em 3 vezes, 2 vezes, você que sabe. Eu falei assim: eu quero pagar em 2 vezes. Aí ele falou assim: como é que você vai pagar? Eu falei assim: olha, eu vou pagar $1.500 em dinheiro agora e os outros $1.500 daqui a 30 dias. E ele falou assim para mim: bah, mas o teu dólar para 30 dias a gente vai ter que fazer um cálculo, né? Porque o dólar está sempre variando o preço. Eu falei: tudo bem. E sabe que loucura? Sabe quando você fala assim: eu fiz uma loucura? Porque eu não tinha o dinheiro, estava desempregado. E eu comprei o teclado, botei no meu carro, chegou em casa, abri aquele manual dessa grossura assim, tudo em inglês. Eu só consegui saber onde é que estava o botão de ligar o teclado, o resto eu não sabia fazer nada. Foi muito legal, gente. Porque eu falei agora, né? Você parece bobo, você acha que pode fazer tudo. Agora você está endividado com $1.500 que você vai ter que pagar, fora o dinheiro da tua rescisão que você gastou nesse teclado. E agora? Você não sabe tocar teclado, não sabe fazer nada, como é que vai ser a tua vida? Né? Mas eu acreditava que aquilo ia dar certo, porque eu sempre fui, assim, atirado, eu sempre me atirei para as coisas, eu não tenho medo das coisas. E uma semana depois que eu comprei o teclado, eu recebo uma ligação do Renato, que era o dono do estúdio, que eu ia sempre lá, dizendo que o Gugu Liberato, que Augusto Liberato, tinha gostado de uma música minha, que eu tinha mandado pro Renato, entregar pro Gugu, e queria lançar um grupo novo chamado Polegar. Na época se chamava Garotos da Cidade, nem Polegar era. E eu falei pra ele: olha,
Tô feliz. Então, o Gugu quer conversar com você. O Gugu quer que você vá lá no escritório dele, na Promo Arts, conversar com você. E aí, da noite pro dia, minha vida mudou, porque eu cheguei lá, o Gugu falou assim: ah, Mauro, nós gostamos da tua música, você vai ao Rio de Janeiro comigo conversar com o Marcos Mainardi na Sony Music, nós vamos pegar todas as músicas, você vai fazer as letras, porque você tem a linguagem que o Marcos Mainardi quer, ele ouviu tua música, gostou, bibi, e de repente eu estava no Rio de Janeiro com o Gugu, numa reunião com a gravadora mais chique que existia, que era a Sony Music, a CBS, né? A minha vida estava mudando nesse momento. A coragem do meu... Oi! Você quer um papelzinho? Esse daí mesmo. É esse aqui? Isso. Tá. Só isso, né? Só. Aqui, ó, Donati. Não. Vou virar, tá? Pode virar. E naquele momento, a minha vida começou a mudar. E começou a acontecer um monte de coisas pra mim. Eu fui treinar não, desculpe, gente. É que eu vou entrar agora no Lava Rápido, tá? Hoje o vídeo é assim, é ao vivo, é a live. Deixa eu pôr aqui um Lava Rápido elétrico aqui. Não sei se vai atrapalhar o som, se atrapalhar eu paro, tá? E... Você tirou a antena? Tirou a antena? E aí, gente, eu tava trabalhando com o Gugu na Promo Arts, fazendo um grupo que ele falou, achei que você tinha esquecido. E aí, de repente, eu tava fazendo um trabalho de montar um grupo pro Gugu, uma coisa super importante, que eu sabia que ele ia investir muito dinheiro para que o grupo andasse. E eu tava ali. E tinha um tecladista que era o Alan, que tem uma mãe maravilhosa que chama Dona Sandra, e um irmão maravilhoso que chama Denis, que é o irmão do Alan. O Alan tocava teclado no polegar, vocês devem lembrar dele. E eu sentia que o Denis ficava triste, que o Denis também tocava violão, gostava de música e tal, mas ele não teve a chance de entrar no polegar. E nessa época, eu bati um papo com a Dona Sandra e falei para ela: Dona Sandra, eu tenho um teclado super legal, que eu estou aprendendo a tocar agora para fazer arranjos. Se a senhora quiser um dia fazer alguma coisa com o Denis, eu faço para a senhora. E continuei a vida, mas já tinha lá uns 10 dias passados e o cheque ia voltar. Ia chegar perto da data do vencimento do segundo cheque, que eram $1.500, mas eu tinha colocado assim, tipo 3 mil e poucos reais. E aí eu falei: meu, como é que eu vou pagar aquele cheque agora? Porque você fica feliz com o teclado, você fica feliz com tudo, mas você assumiu um compromisso, você tem que pagar aquilo, como é que você vai pagar? E eu falava assim: como é que eu vou resolver isso, senhor? Me dá uma luz, eu preciso resolver isso, preciso que aconteça alguma coisa, eu não consigo tocar teclado, não consigo aprender, não vou conseguir fazer nada com ele, gastei $3 mil à toa. E aí eu entrei num pânico, mas aí eu falei: alguma luz vai vir pra mim, não é possível. E aí um dia eu fui visitar um amigo meu, Frank Arduini, no estúdio, e quando eu cheguei lá tinha um maestro que faleceu há uns 3 anos atrás, o Sérgio Sá, que era um gênio, cego, né? Ele era um gênio, você via ele tocar, era uma coisa impressionante. O Serginho Sá era um anjo da música. E o Serginho veio conversar comigo, e o Serginho falou assim pra mim: eu tô sabendo que você comprou um teclado da Korg 01, tá? Eu falei: comprei. Ele falou assim: olha, eu vou fazer um arranjo pro Fábio Júnior, e você sabe que eu não enxergo, então eu vou levar o Pedro, que é o responsável pela Korg no Brasil, ele conhece tudo desse teclado. E aí, eu vou gravar daqui a pouquinho, que agora tá muito barulho aqui, gente, ó. Ó, vai passar aqui o... Pera aí. Vai passar um negócio aqui. Pera aí. Eu já falo com vocês, pera aí, que agora tá passando aquelas maquininhas aqui, ó. Ixi. Ó. Pera aí. Vou mostrar pra vocês. Tá gostando do vídeo? É um vídeo diferente. Ai! Caramba! Ó! Bem louco, né?
Agora vai voltar. Vai passar mais uma vez, eu acho. Não. Acabou. Da hora, né? Rapidinho, o carro fica bonito, viu? Fica limpinho. Muito legal. Agora vocês vão esperar 2 minutos porque eles tiraram minha antena. Espera aí que eu já volto. Mexeram nos meus retrovisores para não quebrar, então eu vou ter que colocar a anteninha de novo. Espera aí. Cá estou eu de novo. Vamos para a história que é muito legal. Aí o Sérgio só falou assim para mim: ô Mauro, você me empresta seu teclado que eu vou com o Pedro Ivo na tua casa, lá no teu estúdio, e a gente vai gravar uma música pro Fábio Júnior. Eu preciso do teu teclado, você quer alugar para mim? Eu falei: não precisa alugar não, Serginho. Mas por que eu falei que não precisa alugar? Porque eu queria aprender a mexer no teclado, e ele estava levando um responsável no Brasil pelo conhecimento da tecnologia do teclado. Então, o que aconteceu? Eu marquei com ele, marquei com o Serginho, marquei com o Pedro Ivo, eles chegaram no meu estúdio em casa, e quando eles chegaram em casa, eu estava com um caderninho na mão para aprender o que o Pedro Ivo ia fazer, como é que o Pedro Ivo ia trabalhar para poder mexer no teclado, para poder gravar lá e fazer a música com toda a tecnologia, usando tudo que o teclado tinha de bom. Pessoal, foi tão engraçado esse dia, porque o Pedro Ivo sentou e tinha um tecladinho assim, com as letras, e ele fazia assim, ó, pum, toca Serginho. Não deu tempo de eu ver nada do que ele fazia. Eu fiquei frustrado, não aprendi nada, mas ajudei o Sérgio. Falei: porra, meu, não consegui aprender nada desse teclado ainda, não sei o que eu faço. Bom, faltava uma semana, tinham sido exatamente 22 dias, e faltavam, sei lá, 18 dias, ou 10 dias, na verdade, para cair meu cheque. E aí, eu comecei a entrar em pânico. Aí veio uma luz. Eu falei assim: puxa vida, eu posso falar com o Pedro Ivo e com o Serginho para eles voltarem aqui e fazer um outro arranjo do Fábio, de repente. Aí eu liguei para lá, pro Serginho: Serginho, você quiser fazer outra música? Ele falou: não, Mauro, o Sérgio só me deu, o Fábio Júnior me deu só 2 músicas para eu fazer arranjo, não tem mais. Eu falei: então tá bom. Aí frustrei, falei: nossa, e agora como é que eu vou resolver o pagamento do meu teclado? Que foi uma preocupação, mas foi uma história que foi muito importante na minha vida, porque foi a primeira vez que eu fiquei preocupado em ser um inadimplente. Falei: eu não vou pagar, como é que vai ser? Meu nome vai ficar sujo? Eu vou preso, né? Eu não tinha essa experiência de vida que a gente tem hoje. Desculpe. E aí, gente, foi muito legal, porque a dona Sandra, a mãe do Alan, do Polegar, me ligou. Falou: Mauro, eu preciso que você me ajude, Mauro. Eu falei: o que foi, dona Sandra? O Denis está muito triste. O Denis tem ficado acuado, quietinho e tal. E ele tem um grupo chamado Polaris.
E o Denis me contou que você comprou um teclado que é incrível, que faz arranjo e tal. Você não quer fazer um arranjo pro Denis? Aí eu pensei, eu quero, mas como é que eu vou fazer o arranjo? Né? E na hora eu não pensei duas vezes. Eu falei para ela, não, eu quero sim. Eu faço para a senhora o arranjo. Aí ela disse para mim assim, Mauro, mas eu não tenho muito para te pagar. O máximo que eu posso te pagar é uns $1.500, tá? Eu falei, não acredito. Eu falei, não é possível. Eu pensei, né? E na verdade, quem ia fazer o arranjo? Aí eu lembrei do Sérgio Sá. Falei, o Serginho vai me salvar. Liguei pro Sérgio Sá. O Sérgio Sá falou assim, claro que eu te ajudo, você só tem que vir me buscar, porque eu não sei pegar ônibus sozinho. E eu dei risada, óbvio, tadinho, ele era cego, né? E eu fui pegar ele, contei a história, ele deu risada, fez os arranjos, ficaram gravados dentro do teclado os arranjos. Chegou no dia da gravação, eu liguei pro Frank, um grande amigo meu, falei, Frank, eu preciso que você me ajude com um estúdio assim, 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 assim. Ele me arrumou 2 horários no estúdio, eu fui pro estúdio, gravei. No dia do pagamento, gente, era assim, tipo, tô chutando, né? Tipo dia, sei lá, dia 15. No dia do pagamento, a dona Sandra chegou às 9 horas no estúdio e falou assim pra mim, ó, já vou te deixar o dinheiro aqui, porque eu tenho um monte de reunião hoje e eu não vou ter tempo de voltar aqui. Mas o Denis daqui a pouquinho tá chegando no estúdio também, aí você trabalha com ele. Eu falei, tá bom. Ela me pagou em dólar, gente. 15 notas de $100. Eu peguei o dinheiro correndo e falei pro Frank assim no estúdio, eu já volto, Frank, me espera. E o estúdio, para quem é em São Paulo, era ali no bairro de Pinheiros. E a loja, que eu comprei um instrumento musical, também era em Pinheiros. E eu saí correndo, cheguei na loja, quando eu fui conversar com o pessoal do financeiro, o seu cheque já está indo agora para o banco. Eu falei, não, pelo amor de Deus, me devolve o cheque, eu vou te pagar em dinheiro. E peguei aquele cheque de 3.000 e poucos reais que eu tinha deixado lá, que eu não tinha dinheiro, e comprei e paguei o teclado. E esse teclado ficou comigo durante muitos anos. Eu gravei eu fiz mais de 70 músicas, quase 100 músicas hoje gravadas por vários artistas famosos, e foi muito legal. Foi uma experiência. O que eu tirei dessa experiência? Eu tirei dessa experiência que às vezes a gente tem que se arriscar, né? A gente não pode ficar sempre na zona de conforto, vivendo a mesma vida todos os dias. Às vezes é necessário a gente se arriscar. Às vezes é necessário a gente ir além daquilo que a gente acha que é normal pra gente. Então, qual foi o risco? O risco foi eu comprar aquele teclado, né? Porque eu não tinha o dinheiro. Então, provavelmente, qualquer pessoa em sã consciência não compraria, porque eu estava desempregado. E daquele teclado, eu ganhei muito dinheiro. Vou mostrar para vocês um exemplo. Um dia, entrou uma música minha no Beto Barbosa, chamada Cigana do Amor. E eu recebi uma ligação de um editor dizendo se eu queria editar essa música com eles. E naquela época se dava advance, que era um dinheiro antecipado pela vendagem dos discos. E eu falei que queria. Eu falei, pô, legal, eu quero sim. Vamos conversar. E eu fui conversar com ele. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, tinha um Escort conversível branco. Eu fui de ônibus, tá, gente? Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, tinha um Escort conversível branco na garagem, com uma faixa assim, vermelha, toda amarrada no carro. E o cara com quem eu fiz a reunião desceu, me mostrou esse carro e falou assim, ó, Mauro, isso aqui é um presente para você pela música do Beto Barbosa. E eu não acreditei, porque era um Escort XR3 conversível, para quem tem mais de 50 anos, era o top da época. E eu voltei do Rio de Janeiro com aquele Escort sem capota, ouvindo música, feliz pra caramba, percebendo que cada passo que eu dava adiante na minha vida, com coragem, mais feedback, mais coisas boas iam acontecendo. E esse é um exemplo para vocês. Pessoal, tem muito mais histórias para vocês. Eu vou fazer o Histórias 2 para não ficar muito cansativo. Se você não assina o meu canal ainda, assina meu canal, clica lá no sininho para receber as notificações, indica para teus amigos, compartilha, que meu canal é muito legal. E não esqueçam do meu curso de hipnose. Se você quer hipnotizar, se você quer conhecer essa técnica fantástica, R$50. O link está na descrição do vídeo. Tá bom, gente? Não perca o segundo... R$50. O link está na descrição do vídeo. Tá bom, gente? Não perca o segundo capítulo da história, da minha história. Tchau. Segundo capítulo da história, da minha história. Tchau.